Fala, meus patrões fortes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do SeguroCast. Meu patrão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, o que é que tá faltando? Então clica aqui no link, salva, tem a pastinha lá de salvar para todos os episódios que nós vamos ainda seguir da sequência, você será avisado. Curta, compartilhe e comente, meu patrão forte. Eu quero saber de onde você está falando. Interage aqui conosco, que vai ser muito bem-vinda a sua participação. E, meu patrão, vamos falar do nosso patrocinador oficial, que é o Consórcio Nacional Bancobras, né? E você, corretor de seguros, que quer diversificar sua carteira e ainda não sabe como, ou então tem medo de vender consórcio, calma, não se preocupe, que os gerentes comerciais do Consórcio Nacional Bancobras vai dar todo o treinamento de venda, de produto, tudo mastigado para você, técnicas, até copies de e-mail para você ser assertivo nas suas vendas e usar o que você tem de mais especial, que são os seus clientes. Então você não precisa estar indo atrás de cliente. Então, o custo por lead, que a gente chama aqui, é mais barato, o cliente está dentro de casa, então você está deixando dinheiro na mesa. Então, clica aqui no link, coloca o seu celular no QR Code para fazer o cadastro do Consórcio Nacional Bancobras, que o gerente comerciais vai entrar em contato com você, para você, meu patrão forte, virar o jogo da sua corretora nesse ano 2025. E vamos falar um pouquinho da comunidade SeguroCast. Você que ainda não está inscrito na comunidade SeguroCast, não se cadastrou, vem aqui, o cadastro é gratuito. Lá você encontra vários episódios do SeguroCast, do SeguroCast, congresso que nós participamos, as coberturas de eventos, as lives e treinamentos que nós damos lá de marketing digital, lives com corretores de seguros para mostrar a diferenciação que está fazendo de melhor na corretora que você pode aplicar no seu negócio para você mudar a sua mentalidade. O povo chama muito de mindset. Então, o que está faltando, meu patrão forte? Vem para a comunidade SeguroCast, é gratuita. Vamos chegar a 10 mil cadastrados na comunidade e seja ativo, se apresente na comunidade de SeguroCast, não vamos conectar. Então, clica aqui e vem para a comunidade SeguroCast. E estou aqui com meu patrão forte, eu não sei, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu vou entrevistar ou vou ser entrevistado, porque o homem é brabo. Mas um brabo eu não vou sentir, tá? O cara é um amor de pessoa. Meu patrão forte e amigo Eric. O Eric tem 3 podcasts, tá? É o Papo na Boa, é o Business Plan e também o Podcast Experience. Podcast Experience, ele teve uma sacada genial, ele juntou podcasts nacionalmente, que estava, assim, teve uma crescente no podcast e ficou todo mundo sozinho. E ele pegou, calma, por que não juntar e fazer uma comunidade de podcasts para estar ajudando os outros podcasts a estar o quê? A estar melhorando cada vez mais, seja dores, dúvidas, tem lá a comunidade, a gente tira dúvidas, eu mesmo tiro dúvidas lá, me conecto com outros podcasts, e aí eu tô com esse cara aqui, eu tô até nervoso, até que eu tô acelerado aqui, tá? E eu não sei como é que vai ser esse episódio, porque 2 hosts, né? O negócio é a pergunta lá e cá, e eu tenho certeza que o papo vai ser de boa. Então já segue lá o YouTube Papo na Boa, não é isso? Papo na Boa, Business Plan Talks e Podcast Experience. É isso aí, já segue lá o canal do YouTube e também tem o Instagram. Sim, Instagram, vai lá no meu Eric Moreira, Eric com C, ericmoreira.br, que você acha lá todos os podcasts, o estúdio, a comunidade. Existe a comunidade SeguroCast, né? Tem a comunidade de podcast também, que é para ajudar quem faz esse tipo de conteúdo. É isso mesmo. Gratidão. Irmão, prazer. Vamos brindar, né? Vamos, gostei da canequinha personalizada. Gostou, né? Aqui, ó. Dica para todo mundo que produz conteúdo, faça isso, isso é bacana. É sua. Já gostei. Cara, primeiro queria te dar os parabéns, porque assim, ó, a gente que lida muito com podcast, né? Eu tenho 2 podcasts, a comunidade, o estúdio, e há 3 anos, 4 anos falando de podcast todos os dias praticamente. Você criou algo que é o que a gente tenta ensinar e passar para as pessoas, que é criar uma comunidade, um ecossistema em volta do podcast. O podcast por si só, ele é uma coisa, mas quando você cria um ecossistema como você fez, que a gente pode aprofundar aqui mais para frente, isso dá um poder muito forte, né? Então, parabéns o SeguroCast como podcast e o que ele virou como a comunidade SeguroCast, né? Interessante o que é o poder da comunidade, né? A gente pegou e se conheceu há 2 anos e meio atrás. Na verdade, o SeguroCast, se eu não me engano, vai completar 3 anos. Então, acho que foi 3 anos atrás. Nasceu em 2022 também. Nascemos em 2022. Junto com o primeiro evento da gente. Em 2022.
Aí eu soube do Podcast Experience, entrei em contato com o Eric, nem o conhecia, fui lá no Instagram, entrei em contato, sabia do movimento do podcast, e nós participamos, né, do evento que o Podcast Experience agora todo ano faz o evento. O primeiro ano foi aqui em Fortaleza, então nós tivemos presente. Sobre até eu até falei para Eric, eu vou pro seu evento, né? Mas eu vou ficar só meio período, porque é o aniversário da minha esposa. Sim, na época era namorada. Né? Prioridade, né? Na época era namorada. Vou ficar só até a metade, porque eu preciso fazer uma surpresa para ela, aí não vai dar certo. Sim. Não, Augusto, você vai perder muito conteúdo, mas não se preocupe não, Sim. que você só assistir nas nossas redes sociais depois que você vai assimilar tudo. Sim. E é isso. E vem crescendo uma proporção tal da comunidade do Podcast Experience, né? Hoje está em São Paulo, né? Hoje a gente faz os eventos, né? O que é o Podcast Experience como um todo, né? É um ecossistema que a gente tem podcasts do Brasil inteiro, estúdios e produtoras que atuam com esse segmento e profissionais do audiovisual, editores, cara que faz corte, por aí vai. E todo mundo num ambiente só para trocar informação, compartilhar conhecimento e todo mundo crescer junto. A gente fala, né? Hoje o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Quando a gente começou, lá o seu podcast, o meu podcast Sim. e a comunidade, o Brasil era o terceiro país que mais consumia. Hoje é o país que mais consome. Então caiu no gosto dos brasileiros. Então por que não você fazer um podcast para você ou para sua marca, para o seu negócio? E a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Com o Podcast Experience, assim como a comunidade SeguroCast, a gente tenta ajudar com conteúdo as pessoas a profissionalizar o seu projeto. Porque tem muito podcast por aí, mas que não se monetiza e aí o projeto não tem longevidade. Então a gente ajuda principalmente nesse, como você tornar um projeto profissional e se monetizar o teu projeto. Perfeito. E aí, eu quero saber quem vai fazer a primeira pergunta. Rapaz, vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto e mais tento ensinar, a gente também dá consultoria para lançar podcasts, a gente ajuda muita gente a criar o seu podcast do zero. E a primeira coisa que a gente fala, quando a primeiro contato que eu tive contigo, quando você vai falar comigo lá em 2022, e você veio conversar comigo, aí ele falou, cara, eu tenho um podcast seguro. Aí eu, lá nos primórdios, ele pensando, rapaz, como é que um podcast de seguro, o papo deve ser chato, né? Porque a gente pensa na questão de vender seguro e tal ali, Sim. mas aí tu abriu minha cabeça. Cara, seguro é muito mais do que só vender o seguro, fala sobre vida, sobre um monte de aspectos da sua vida. E aí você começou a fazer o seu conteúdo desse jeito, e eu, cara, isso aí dá liga. E é legal porque não tinha ninguém fazendo ainda. Eu não sei se hoje apareceu algum outro tentando te imitar, copiar, alguns. Mas a gente fala, né, dos principais benefícios de você ter um podcast hoje. Aí eu vou falar cada item, aí tu me ajuda a tua realidade. Cara, isso aconteceu comigo. Sim. Então, primeiro benefício de ter um podcast é criar conteúdo de forma leve, né? É verdade. Tem muita gente que tem dificuldade em criar conteúdo olhando ali pra câmera. Meu patrão forte, vamos vender seguro e tal, tem dificuldade. Quando você tá aqui no podcast, você esquece que tá sendo gravado, então você tá vendendo sem vender, né? A gente tava até comentando, né, que eu abri aqui os stories, né, o vídeo e gravei uma chamada, né, pro nosso episódio. Mas no começo não era assim, né? Lógico que não. Gaguejar, fazia 10, até desistia. Sim. Até eu entender que o primeiro sempre fica melhor do que o segundo. E quando a gente fala de criação de conteúdo, hoje em dia, rede social, cara, é muito vídeo. Eu vejo muita gente postando muita arte, carrossel, tem que ter, mas, cara, é vídeo. É porque pessoas se conectam com pessoas. Exato. E o vídeo, né, direto, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas quando você cria um podcast, aí você consegue tirar vários cortes, você tá criando vídeo, ou seja, tá ajudando a engajar, aumentar de uma forma leve. E isso com o SeguroCast, acho que foi um dos principais motivos também lá atrás, né? Criar conteúdo sobre esse mercado sem ser aquele chato de estar querendo vender, né? E outra coisa, na verdade a gente não vende para clientes, a gente fala para os corretores, né? Sim. E para desenvolver os corretores seguros, há cada vez mais no meio da comunicação. Então, a comunicação do corretor não precisa ser chata. Sim. Tem que ser leve. E as pessoas, como eu falei, as pessoas se conectam com pessoas. Então, cada vez mais, nesse bate-papo, né, que vários corretores começaram a nos procurar para fazer um bate-papo leve, que a gente também tem que ter uma condução, porque tem toda uma estrutura. Não adianta você chegar aqui e também pode ser um podcast chato, falando engessado. Então, tem toda uma estrutura, toda uma roteirização, que é para a gente deixar o nosso convidado tranquilo para falar do que ele quer passar para o seu cliente final. E aí, quando a gente chega e traz, né, diretores,
gerentes, CEOs de seguradoras, para conhecer um pouco mais sobre a pessoa e sobre alguma coisa que ele quer passar, Humaniza, né? humaniza. Os E- corretores também humanizam e e ela- acaba trazendo vendas E é também. legal você falar isso, porque cada vez mais as empresas estão vendo que precisam criar vídeo, conteúdo, Sim. e querem dar cara da sua empresa a alguém. Então, geralmente o diretor, um CEO de uma empresa dessa grande que você sempre entrevista, o cara desse, ele não quer ficar gravando conteúdo direto, mas quando vai num podcast que é um papo leve, no seu podcast, por exemplo, o cara vai lá e cria muito conteúdo. Então, esse é o primeiro benefício, né, que com certeza você usa muito bem, que é criar conteúdo de forma leve para você e para os seus entrevistados, para os seus parceiros Sim. e por aí vai. Então, o podcast ajuda nisso. Segundo ponto que eu acho bacana, que também isso em você aconteceu demais, é aumentar a sua autoridade no segmento. Meu amigo, é inevitável. Se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, como está o Seguro Cash, falando só sobre seguro, como vender, como ter mais cliente, marketing digital para quem vende seguro e tal, você acaba sendo visto como um especialista, como uma Sim. autoridade. Então, o podcast ajuda nesse sentido de fortalecer a tua marca pessoal ou do teu negócio como autoridade naquele segmento. Isso com certeza aconteceu contigo. Né? E fora que melhora muito a comunicação, né? Porque no começo a gente ficava um pouco travado. Muitas vezes eu tentei inovar e gaguejei. Teve um episódio que eu fui cantar. A gente tá na época do Big Brother, né? Sim, sim. Aí eu trouxe o Paulo Ricardo, né? Lá do Grupo HDI, a gente sentou junto. Aí, Paulo Ricardo, Big Brother. Big Brother, né? Se você pudesse escolher, né? Não vou nem cantar Sim. aqui. Mas eu treinei para dizer, olha, estamos aqui com o Internacional e tudo, Paulo Ricardo. Sendo que não deu certo, né? Sim. Mas eu sempre uso os erros e acertos, sempre deixo. Por quê? Para entender o momento que eu estava vivendo e o momento que eu estou hoje. Para eles entenderem, para os corretores de seguros entenderem, o mercado de seguros, né? A gente está nos seguros, no consórcio, investidores também, assessoria de investimentos também nos segue, para entender que no começo sempre é difícil. É uma jornada, né? É uma jornada e você não pode estar se comparando. Não vamos comparar com o Thiago Nigro. Sim. Entendeu? Joel J. Não vamos comparar. Com o Érico Moreira, não vamos comparar. Que o cara faz 4 podcasts, 3 podcasts. Entendeu? Vamos comparar comigo mesmo. Qual é a minha evolução? O que é que eu preciso melhorar? Então é até difícil, não sei se pra ti foi no começo, de se assistir. Total, E o total. amigo... Você vê os primeiros episódios ali, dói, né? É horrível. Os NES. Sim. Aí, de vez em quando eu ainda solto os Vícios NES. de linguagem, Vícios de linguagem, trejeitos, mas é normal, mas tudo é jornada. Assim como quem começou a trabalhar com seguro, lá atrás, o cara tinha uma dificuldade. Hoje em dia vende muito mais fácil, Sim, fala com dos certeza. produtos com muito mais segurança. Mas falando em segurança e essa questão da autoridade, isso aconteceu com você acabou criando outros produtos, que é cobrir eventos, e isso com certeza te deu mais autoridade. Então, as pessoas lá do estado que você foi cobrir, rapaz, é o cara do Seguro Cash, é o cara... Então, deu uma autoridade para você nesse sentido, né? O Sim. podcast, né? É interessante que a gente sempre procura qual é a dor e onde é que a gente pode estar vendo a dor, né? A dor das seguradoras, a dor da comunicação do mercado de seguros, para a gente estar trazendo algo novo, entendeu? E saindo do Ceará, Sim. saindo do nosso estado, para pegar o âmbito nacional. Mercado gigantesco, né? É gigantesco. Então, foi aí através da dor. Eu confesso que nada é fácil, né? Você precisa ter muita resiliência, né? E muito pensar muito fora da caixa do que a gente pode estar trazendo de inovação. Sim. E vender, né? A entender que, poxa, realmente faz sentido. Realmente faz sentido eu investir no podcast, eu investir numa cobertura de evento que vai me dar o jogo. Visibilidade. Né? E a gente cobria eventos, né, que não era ao vivo. Como é que é ao vivo? É entrega ao vivo, durante o evento. E, através de uma dor que aconteceu, nós cobrimos o evento, Eric, 3 eventos logo em sequência, de 3 seguradoras. Foi, sei lá, terça, quarta, quinta, e logo em seguida a gente foi para o congresso. Certo. Eu tinha muito material, tinha que disparar, sendo que ainda estava sendo editado e perdi um pouco da sequência, porque era um café, uma seguradora estava fazendo, era um treinamento, e a gente soltou 2 seguradoras e a outra companhia eu ia soltar na próxima semana depois do evento, porque a gente já estava no congresso, que tinha que entregar no congresso. Sim. E aí eu fiquei, poxa, e agora? Aí a pessoa me cobrou, Augusto, e aí?
Aí, calma, que eu vou soltar aqui. Então, no meio do congresso, eu soltei um evento que saí toda na linha editorial da programação do planejamento, mas tive que soltar. Aí depois foi o congresso. A gente já estava fazendo tráfego também, para a gente estar impulsionando. Daqui a pouco falo sobre isso. Que às vezes o corretor de seguros acha que tráfego é custo. Sim. Mas na verdade é um investimento. Quando ele entende, né? Quando ele entende. Às vezes o tráfego não é só para lhe dar um retorno financeiro, mas para dar uma autoridade. Questão de autoridade, né? Muito a gente vê as pessoas em qualquer segmento, né? Quando ela cria conteúdo, fala daquele conhecimento, mostra o seu conhecimento, a pessoa vê aquela pessoa como autoridade. Com certeza. Então, o podcast é uma ferramenta para isso, mas criar conteúdo de maneira geral. Então, até a dica para quem que trabalha com isso, seguros, né? Cara, crie conteúdo. Pode ser com podcast, pode ser com o seu celular abrindo caixinha de perguntas. Sim. É conteúdo. Constante. No começo vai ser meio ruim, como você disse, né? Mas também você se acostuma. Mas você se acostuma, vai melhorando. Então, nesse segundo ponto do benefício do podcast é da autoridade. Com certeza, hoje você é visto por pessoas no Brasil inteiro como o cara do seguro cash, é o cara que fala de seguro. Então, isso deu uma autoridade que com certeza te ajuda a fazer novos projetos, a vender mais. Com certeza. Pra você ter uma ideia, assim, a gente começou depois disso, eu disse, olha, não se preocupe não que... Pois eu sempre, todo episódio que a gente faz, toda cobertura de evento, a gente faz depois uma reunião, né, de métricas e resultados. Certo. Entendeu? E feedbacks, seja eles positivos, seja eles negativos. Sim. E os negativos também é bom porque a gente pega e melhora. Sim. E aquele foi negativo. Poxa, você não entregou o evento, entregou depois e tudo. E eu disse, olha, não se preocupe não, que eu comprometo a você que o próximo evento vai ser ao vivo. Ela, como assim ao vivo? Não se preocupe não, vou desenvolver um modelo. Sim. E aí nós começamos a desenvolver um modelo para entregar ao vivo. E nós entregamos ao vivo, tanto é que a gente foi contratado novamente. É uma outra logística. Outra logística, né? Então eu tive que aprender a edição, eu tive que aprender a fazer o aftermovie. O que é o aftermovie? É um vídeo que vai acompanhar desde a entrada, os melhores momentos e tudo. Eu não sabia, então ninguém nasce ninguém nasce sabendo, na verdade. Você aprende com um processo e com as dores. Aí eu comecei, vou fazer uns testes aqui. Eu comecei a fazer teste, deu certo. E a gente foi melhorando. E quando eu comecei, gravei, entrevista, não sei o quê, comecei a colocar ela, fui na DM do Instagram, Augusto, tá ao vivo, que tá massa e tudo. Então eu devo muito, né? Eu até falei ainda, vou falar com ela pessoalmente, que eu não vou falar aqui pra pessoa, porque tem, né? Vou falar com ela pessoalmente, agradecer, porque ela virou o jogo na cobertura de eventos. Legal. E assim, tem até um livro que tá atrás de ti ali, que eu gosto muito de falar, que é Cresça 1% ao Dia, de um amigo meu lá de São Paulo. Que é assim, você foi um cara muito disso, que se jogou, vou começar a fazer podcast, nem sei como vou começar a fazer cobertura, Era tímido. Se jogou para fazer cobertura, então você pode começar a executar e vai crescendo ali 1% ao dia, vai melhorando, porque as pessoas esperam as condições perfeitas para fazer qualquer coisa, em qualquer segmento, né? Então, se joga, vai melhorando. Esse caso que você citou, teve um feedback negativo, porque era para ser entregar ao vivo, mas eu ainda não sabia como fazer, mas hoje você já aprendeu, já tem hoje isso. A gente entrega. Se você não tivesse passado por aquilo, a gente não estaria hoje talvez dessa não forma. Tinha feito. Então, com certeza, o segundo ponto da questão da autoridade na criação de conteúdo, e o podcast ajuda nisso, é demais. O terceiro ponto, cara, que com certeza você tem muitas histórias boas aí, é melhorar o networking. Cara, você tem um podcast, se for de nicho como é o teu, porque tem gente que tem podcast de entretenimento, né? Sim. Que aí fala de tudo e tal, que também ajuda no network, mas quando você tem de nicho, eu tenho certeza que tu começou a ter acesso a presidentes, diretores, CEOs das maiores seguradoras que antes você talvez não teria acesso, por causa do podcast. Então, um podcast vai te ajudar por exemplo, se eu quero ter um contato do CEO da maior seguradora do Brasil e eu não tenho nada de conteúdo e ligar para ele, vamos tomar um café, o cara não vai tomar uma hora de café contigo. Mas se você chamar ele para ir num podcast, com certeza você teve vários nesse sentido, que eu já acompanhei, hoje você tem um contato pessoal de um presidente da empresa por causa que ele foi no teu podcast. Né? É verdade. E cria até relacionamento, né? Não é só o contato, entendeu? Sim. Cria relacionamentos. Você fica sendo visto, né? E às vezes você nem convida, porque você não tem nem acesso. Muitas vezes eu não tinha nem acesso. E quando vinha para cá um VP, um presidente, um CEO da seguradora olhar para mim, oi, Augusto, não sabia nem quem conhecia, né? Olha, depois vamos entrar, dá seu contato para a gente
combinar alguma coisa, um podcast, até mesmo falar sobre o planejamento do Seguro Cash. Sim. Então, abriu realmente muitas portas. Eu tenho a SUSEP, né? Sou corretor de seguros, né? SUSEPado. E eu, como corretor, né? Quando eu exercia a profissão como corretor, eu pegava e não tinha acesso a essas pessoas. Sim, total. Né? Às vezes tinha acesso num evento ou outro. Você tem acesso a alguém que tem acesso a ele lá. Aí no evento, opa, tudo bom e tudo, mas 10 pessoas, 20, 30, 100 pessoas naquele evento fala com o CEO. Então, para te reconhecer. Então, essa autoridade também, esse grau de relacionamento que hoje nós temos, né? Hoje eu tenho, que se tornaram amigos, né? Então, abre portas. E né? outro ponto de abrir portas, né? Você tem um contato, cria relacionamento, como você disse, e acaba acontecendo outros projetos. Cara, vamos aqui, vem aqui fazer a cobertura do evento, vem aqui fazer aquilo por causa de um contato que começou por causa do podcast, né? Não, lógico. E a gente cria amigos, vínculos, né? Amigos. Quando eu gosto de congressos por causa disso, porque eu vejo todos, né? E aí eu me empolgo, né? Opa, fulano e tal, dou um abraço, tô com saudade de você. Às vezes a gente nem fez a cobertura do stand, né? Do evento lá da seguradora X, mas eu gosto de passar lá para falar com eles, porque se tornaram amigos meus, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, né? Na verdade, todo mundo que passa pela minha vida, que conheço corretores de seguros, amigos meus de longas datas, né? Gerentes de seguradoras, diretores, CEOs e tudo, assim, eu tenho um carinho muito grande. Sim. A gente tem um carinho muito grande. Então, é isso que o podcast, eu acho que fosse definir uma pergunta, né? O que podcast significa para você? É a conexão. Total. São amigos que eu construí nessas jornadas e amigos que eu vou construir nos próximos anos, né? E eu também definiria isso, a gente vai falar mais de alguns benefícios, falamos de criação de conteúdo, de melhorar a sua autoridade, aumentar a sua autoridade, network, que a gente está falando agora, mas eu acho que esse é o ponto mais importante. Hoje, né, eu tenho contato pessoal do Severino Neto da São Luís, da Daniela Cabral da Cal, da Patriciana Rodrigues da Pague Menos, da galera do Primo Cast, do Flow, por causa dessa ferramenta do podcast, né? Então, realmente, o network, de todos os pontos que a gente vai falar aqui, eu acho que é o mais importante, contato e relacionamento. Outro ponto que eu acho que é bacana de falar, cara, o podcast ele pode virar um canal de aquisição para uma pessoa ou uma marca, né? Vou dar o grande exemplo aqui, sei lá, do Flávio Augusto. Todo mundo conhece o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um cara que já tinha autoridade, já tinha um network, já criava conteúdo. Por que ele criou um podcast, que é o Conselho? Inclusive, recomendo todo mundo assistir. Porque ele queria vender o MBA dele em gestão que ele estava criando. Então, ele queria algo novo, um novo canal de aquisição para vender aquele MBA. Por isso que ele criou o Conselho. E eu acho que até você já fez isso aqui. O que o Flávio Augusto faz? Se você pegar a primeira temporada e a segunda temporada, todos os episódios que tem os temas, o tema do episódio é um módulo do MBA dele. Interessante. Então, vamos falar aqui sobre vendas. Aí ele traz 3 caras pica das vendas, falando de vendas, e no meio do episódio ele tá falando, inclusive, você quer vender mais? Temos o nosso MBA de gestão e tal. Então, virou um canal de aquisição importante para ele, que muitas marcas usam hoje, pessoas, para vender, né? Coloca QR Code na tela, coloca os links, e tem várias formas de vender num podcast, que eu acho que você também está fazendo isso muito bem, né? Sim. É interessante que a gente precisa desenvolver modelos de negócio, né? O Flávio Augusto fez isso, né? Através do podcast, né? Começou a trazer um novo público sem ser muito assim, bora, cuida, meu patrão, vem, clica aqui no link, ser muito direto, mas de uma forma indireta. Vendendo sem vender, né? Vendendo sem vender. É isso que a gente vai ensinar. Uma habilidade, né? Que você tem que vender. SeguroCash. Com certeza lá na comunidade SeguroCash tem essa pegada de tentar vender sem estar na cara que tá vendendo, né? Sim. Porque assim, aí outro ponto dessa questão da canal de aquisição é que o produto de vocês não é um produto que o cara tá passando na vitrine, quero comprar quero fechar um seguro de vida, seguro de carro, consórcio, não é. Então você precisa, tem muitos segmentos que precisam, mas o de vocês também, que vocês precisam aumentar o nível de consciência do cliente de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer rapaz, eu preciso de um consórcio para me ajudar a juntar dinheiro. Tem gente que usa para isso, né? Dinheiro, porque não tem educação financeira para ficar juntando e usa o consórcio. Rapaz, vou me obrigar aqui. Então, o cara, primeiro, ele precisa saber, ter a consciência que ele não tem
essa capacidade de ficar juntando dinheiro. Então, o consórcio é uma opção. Então, você fala da dor do cliente e traz uma solução. Então, o podcast te ajuda com isso. É levar um nível de consciência para depois você vender a tua solução. E seguro, os corretores de seguros com certeza tem que praticar muito isso, né? Na verdade, o corretor de seguros, ele tem que vender sem vender. Por exemplo, um seguro de vida, que é uma coisa complexa, Sim, né? Então, sim. você não compra assim, tem que aumentar o nível de Não, consciência. é de autoridade. Sim. É como a gente falou logo mais cedo, o tráfego. Vou te dar uma ideia. O tráfego não é só convertido nas vendas. O ROI positivo é qual é o direcionamento do tráfego. No Conec, nesse evento que a gente foi, na verdade não foi nem no Conec, foi no... Inclusive, estou aqui com a caneca. Que inclusive, falando de Conec, nós vamos estar esse ano. E é interessante, vou só sair um pouquinho do... Resume aí o que é o Conec para O Conec é o maior congresso dos corretores de seguros, né? Certo. Esse ano vai ter mais de 10 mil pessoas. É muita gente, Gigante. é muita gente. Lá em São Paulo, se eu não me engano, vai ser dia 25 a 27 de setembro. As inscrições já estão, acho que 80%, 90% já. Tá quase encerrando. Ou seja, quem é desse mundo tem que estar lá. Tem que estar lá. E a gente tá com espaço novamente lá Massa. do Seguro Cash. Então você pode passar lá no nosso espaço, a gente vai gravar ao vivo, vai ser ao vivo, como a gente fez em 2023. Tá? E é interessante, 2023, geralmente o Conec é em setembro. E aí o podcast Experience, né, eu estava falando com o Eric e tudo mais, você estava num evento fazendo um podcast. Qual era o evento? Lá aqui no Centro de Convenções? A gente levou alguns tanto para o pessoal do agro, do Nordeste Pode Mais, da Serlares, que é uma indústria de alimentos. Então, contrataram a gente para colocar podcast em eventos, né? Isso, mas eu tô falando do podcast Experience, que aí eu peguei e participei. Sim. A gente fez lá em São Paulo, né? Então, as 2 últimas edições, a terceira vai ser lá também em outubro. Na verdade, a 4ª edição. Mas podcast em eventos como esse é massa, porque você conversa com o participante, com o patrocinador, com o dono de empresa, com o corretor. E é uma oportunidade que você não teria normalmente, única, né? Mas o que eu tô falando, tu tá se lembrando. Lá no centro de eventos, tinha um evento... são vários eventos que eu até fui com um amigo meu, com a Ailton. Sim. E aí eu peguei, e tu tava lá com o podcast Experience, eu sim, sentei... da Feira do Sebrae. A Feira do Sebrae. Eu profetizei. Sim. Tu lembra da profetização? Sim. A gente falou um pouquinho, né, do que seria o Seguro Cash, o que estava vendo aí, tudo. E eu disse, olha, esse ano nós vamos estar no maior congresso dos corretores de seguros, que vai ser o Conec. E aí depois eu disse, Eric, E aconteceu. isso aí tá profetizado. Tá profetizado, eu já joguei para o universo. E aconteceu e foi um sucesso. Lembrando que foi um dos meus maiores desafios. Por quê? Porque nós entregamos mais de 20 episódios, foram 9 horas ou foi 12 horas Massa, cara. de live. Massa. Aí tu imagina, foi mais ou menos 25, foi 30 pessoas. Entre o episódio de 20 minutos, episódio de 30 minutos. Fazer toda essa organização, que era live, todo o organograma, dizer que tal dia, a tal hora, superintendente, diretor, CEO estava participando do evento, a gente divulgando, fazendo tráfego e tudo. Foi uma orquestra que se cara, não fosse Deus, meu patrão, não ia dar certo. E isso é bacana, cara, porque assim, dá um selo de qualidade para você, né? Porque você, se eu tô com o meu negócio, o meu podcast, a minha marca, no maior evento do mercado, as pessoas olham com outros olhos, né? Não, com certeza. E a gente participou de 2023, né? E eu gosto muito de contato, né? Não gosto de fechado e tudo, eu não gosto. E aí o episódio lá, pode deixar, o nosso stand vai ser aberto. E aí eu orei para Deus, Senhor, faça com que seja um estúdio lá e realmente deu muito certo. Nossa. E o Eric, que não é você, é o cara... Meu xará. É o seu xará que viaja conosco para gravar episódios, que a gente tem um Tour Seguro Cash, foi outro modelo de negócio. A gente estava lá conosco no Conec e perfeito, a gente foi conhecido, a gente deu um boom, uma crescente gigantesca, quase dobramos nosso número de seguidores, tá? Com pouco investimento em tráfego. E nós começamos aí, a partir daí, a participar de todos os congressos, seja no episódio e seja na cobertura de evento. Cobertura também ali de bastidores. Porque eu comecei a
por que não, se eu não conseguir montar o stand, Sim, qual é o novo modelo? Eu vou andando ali, entrevistando, seja um cobertor de evento no stand ou até mesmo um podcast que eu levo todo o equipamento que a gente fez no Congrecor, que foi, se eu não me engano, em abril do ano passado. Aí o que foi que eu fiz? Aí vi a questão do tráfego de autoridade, que o corretor precisa também se mostrar para o seu público. Tá em movimento. Tá em movimento para dizer, poxa, ele sabe o que eu falo, ele tá sabendo o que fala. Sim. Então, é muito mais fácil você vender corretor para uma pessoa que quando você tem uma autoridade para ela do que você está falando sobre o seguro de vida, sobre as suas particularidades, de como abordar sem ser algo direto. Sim. Então, eu comecei a fazer um tráfego uma semana antes. Aí eu fiz alguns criativos de cada estado, que os congressos é dividido pelos 5 de cada região. Então, Centro-Oeste aqui, a gente estava falando que a gente tem o congresso Norte e Nordeste, né, que é o NNE, que se juntou. Sim. Então, são vários SICORs, são 5 a 10 SICORs fazendo um congresso. Então, eu fui em cada estado. Você que é de Goiânia, você que é de Brasília, você que é do Centro-Oeste, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e tal. E depois eu peguei o geral. Quando eu cheguei lá com o Eric para organizar o stand e tudo mais, eu passava e os corretores já estavam olhando. Eu falava, conheço ele, eu vi no Instagram e tudo. Aí o Eric chegou, Augusto, tu tá conhecido. Eu tava contigo no Conec, tu não era muito visto. Agora, o povo só apontando para ti. Sim. Aí eu cheguei, Eric, posso contar uma coisa? Porque Centro-Oeste, cada região tem sua região. Sim, o pessoal é barrista também, é outro público. Sim. Eu cheguei uma semana antes aqui. Então, você tem que desenvolver, corretor, estratégias para atingir teu público de forma inconsciente também. Sim. E é isso que a gente ensina também na comunidade, que foi outro modelo aí que a gente... Boa. Show de bola. Então, cara, esse quarto ponto aí do canal de aquisição, né? A gente falou de criar conteúdo de forma leve, virar autoridade do seu segmento, melhorar seu network, esse é o quarto ponto. Um canal de aquisição pro corretor de seguros, cara, você tem que aumentar o nível de consciência do teu cliente para ele querer um seguro de vida, ele querer um consórcio, porque não é uma coisa que ele, naturalmente ele sai atrás para ir comprar. Sim. Então, é uma ótima ferramenta a criação de conteúdo, podcast, e você está fazendo isso muito bem, né? Um outro ponto aqui, tem vários benefícios, mas esse eu queria frisar, que é você dar voz a um movimento. Cara, hoje você tá dando a voz ao movimento de quê? Dos corretores de seguro. Porra, quais são as dificuldades, as dores dos corretores de seguro? É vender mais? É aprender sobre tráfego pago? É aprender sobre marketing digital? Tem que aprender sobre isso. Então, você, ali com o SeguroCast, está sendo a voz desse movimento para trazer essas dores. E daqui a pouco a gente fala da comunidade, mais que você compilou tudo isso num canto só, mas ser voz do movimento que é o corretor de seguros. Qual é a dor dele? E o seu SeguroCast faz muito bem, né? Sim, com certeza. Na verdade, a gente foi... O corretor tem que entender que você precisa, corretor, ir gradualmente. Não adianta abarcar o mundo com a perna. Com os braços, na verdade. Se for jiu-jiteiro, é com as pernas. Pois é. Então, o que acontece? Eu comecei com o episódio, depois foi com o cobertor de evento, né? E depois foi os congressos, foi o Tour SeguroCast. Como é que eu faço os episódios fora? Né? Então, eu fui um dos pioneiros a fazer podcast fora. Eu vi o Podpah, o Flow fazendo cobertura de eventos fora, até pegando alguns congressos, botando na mesa lá. Por que não fazer? Então, eu peguei era uma dificuldade, mas por que não trazer uma solução? E aí a gente começou a trazer as dificuldades que nós temos em soluções. Rapaz, vai dar certo. Por que não? Porque consegue e a gente não consegue. Por que eu não consigo? E a gente foi trazendo essas soluções. Então, você, corretor, vai galgando aos poucos, entendeu? Para você chegar, que a gente vai entrar na comunidade, mas para você chegar nisso. E aí, a gente está no outro passo, né? Que é a comunidade SeguroCast, que é para... A gente já tem 1 ano na comunidade. Já. E a comunidade SeguroCast, de novo, é um movimento. É isso que eu estou falando desse tópico. Você é a voz de um movimento. Eu vou dar um exemplo que tem aqui... O Prontas para Parir é um podcast da jornada da gestante. Olha a loucura. Prontas para Parir. É uma fotógrafa de newborn, de parto. Aí ela já tinha um movimento a cada 3 meses. Ela reunia as gestantes para tomar um café e falar das dores e dificuldades das gestantes ali, né? Aí virou um podcast. Então, aquele podcast é uma voz do movimento. O SeguroCast vai nesse sentido, que começou falando sobre o mercado e virou a comunidade. Lá dentro você criou esse ecossistema de conhecimento
para, querendo ou não, ajudar os corretores a ter... conexão também, né? Conexão, conhecimento, muita coisa lá dentro da comunidade, né? Então, o que a gente fala, se eu fosse... se tu estivesse fazendo uma prova sobre podcast, eu ia te dar uma nota aí, um 9,9, quase 10, porque tu tá fazendo todos os pontos ali de contato, que é a criação de conteúdo indo desembocando na comunidade. Né? E é só o começo, viu, Eric? Sim. Porque se tu soubesse... Quantos membros já na comunidade lá? Já vamos bater 1.300 membros. 1.300 membros, cara. Ou seja, é um movimento gratuito. O que a gente ensina lá de marketing digital é gratuito, né? Por hora. Sim. Mas a gente vai compilar. Então, a gente está hoje fazendo praticamente uma mentoria. A gente faz lives, vê as dores dos corretores e a gente vai crescendo, eu vou ensinando juntos toda a minha autoridade do marketing, tudo que a gente vem trabalhando, né? Porque é skin the game. Sim. É estudar e fazer, estudar e fazer, estudar e fazer, estudar e fazer. Não tem esse negócio. Porque existe a obesidade mental, né? Não, hoje eu já fiz 1.000 cursos, li 10 mil livros. Mas não executa nada. Mas não executa nada. Pra você ter uma ideia, em 2017, eu fiz um curso de autoconhecimento. E aí eu comecei a ir muito para São Paulo através de meetups, que era foi a comunidade que eu mais cresci, mais desenvolvi. Por isso que eu criei a comunidade Seguro Cash. E aí eu desenvolvi a minha timidez lá, que eu comecei a fazer lives dentro da comunidade, logicamente com autorização, para falar do curso, porque era muito difícil, que era acordar cedo, 5h30, acordar cedo sempre acordo, mas ler, atividade física, rotina bulletproof, tomar as cores verdes lá, espirulina, não sei o quê, para dar alta performance. Sim. E eu tinha muita dificuldade, eu pensei, eles também têm dificuldade. Então eu comecei a fazer lives lá. E aí eu criei um curso, Somos Todos Tímidos. E eu comecei... Todos tímidos? Somos todos tímidos. Tímidos. Porque dentro das lives que eu fazia lá dentro da comunidade, eu peguei 2 tímidos, né, para dividir a atenção, né? Eu, rapaz, não consigo fazer isso sozinho, não. Mas aí eu mandei um e-mail para o curso, ó. Vai eu e um amigo meu, que é tímido, que é da comunidade, vai fazer e a gente vai... em cada semana a gente diz que deu certo, deu errado e vamos sequência para... Porque a gente sabe que o curso nem todo mundo faz, né? Sim. Principalmente de alta performance, o turnover dele, 30%, 70% abandonavam. No marketing digital tem uma máxima que é assim, ó. Nem todo mundo compra, nem todo mundo que compra assiste tudo. Sim. E tem gente que compra e ainda nem assiste, né? Então, é verdade. Tem isso, né? E aí a gente começou fazendo isso e deu muito certo, né? E aí criou Sobre os Seus Tímidos. E eu tinha, na época, um sócio. Um sócio, vamos fazer acontecer. Aí, beleza, bora. E ele era autodidata, leu 10 mil livros. E eu estudando marketing digital, ele, ó, lê isso aqui, Benebral, né? Tal, não sei o quê. E eu comecei a ler. Aí, poxa, tu leu poucos livros. Eu, não, mas todos os livros que eu li, eu ponho em prática. Todos os cursos que eu fiz, eu ponho em prática, né? E aí, eu comecei a contar minhas histórias. E ele fez uma coisa comigo que foi uma coisa que eu abandonei. Por quê? Ele ficava, poxa, eu li 10 mil livros, você não leu quase nada. Eu fiz isso, não sei o quê, e foi me diminuindo. Se comparando. Né? E eu, que estava na frente da guerrilha, e eu comecei a contar minhas histórias, né? A história da água que eu tenho da minha mãe, sobre timidez e tudo, e como eu comecei, gatilhos que eu desenvolvi para sair da timidez. E ele, não, mas isso aí não vai pegar, não sei o quê. E hoje em dia a gente sabe que histórias que conectam. Não é a quantidade de livros, são histórias que aconteceu no seu passado, que hoje está presente, que você superou. Né? E hoje vira o jogo. E na época que ele era para fazer a parte dele, a gente lançou o curso, a gente não tinha pego leads nem nada. Eu fiz um vídeo, disparei na comunidade, pedindo autorização, mensagem, eu consegui 100 leads, para você ter uma ideia, em uma tarde. E fiz o ao vivo lá. E deu muito certo. Entendeu? E depois eu disse, não, agora não é para mim porque eu tenho muitas coisas para fazer. E aí deixei isso e retomei agora, né, em 2022, que a gente começou o Seguro Cash, foi aí que o meu desejo de montar o podcast. Boa. E é isso, né, cara? Você tá quase gabaritando aí todos os pontos de um podcast para ser longevo, né? Faltam alguns detalhezinhos, que todo mundo falta alguns detalhezinhos, Sim. Que é aquela questão da melhoria contínua que a gente falou.
mas desejo aí vida longa ao SeguroCast. Conta com a gente, o Podcast Experience. Assim como existe a comunidade SeguroCast, existe a comunidade Podcast Experience para quem quer criar conteúdo nesse formato. Quem quiser mais informações, é só chegar lá no Instagram, Podcast Experience. Tem todas as informações lá. Mas parabéns pelo trabalho que você está fazendo, meu irmão. Valeu, meu querido. Tamo junto. Show de bola, show de bola. E parabéns também por essa conexão do Podcast Experience. Você tem sido grande inspiração para a área do podcast, né? A comunidade do podcast, criação de conteúdo e tudo. Os eventos que vocês fazem são... Eu não pude ir ao evento ano passado, porque foi de última hora, mas eu tenho certeza, já estou profetizando aqui que esse ano estaremos juntos lá. E vamos fazer um evento próximo aqui em Fortaleza, e aí eu quero contar o seu case lá no nosso perfeito. evento do SeguroCast, como essa questão do guarda-chuva de tudo que o SeguroCast tem, Show. Né? O podcast em si, as coberturas de eventos, a comunidade. A comunidade, o curso. Isso aí, né? Show de bola. Vamos sim. Massa. E assim, entenda, depois a gente vai voltar, quem sabe próximo ano, ou até antes, que vai ter mais novidade aí. Boa, show de bola. Meus patrões fortes, primeiro queria agradecer ao Eric. Eric, fala para os corretores de seguros, para o mundo dos seguros, consórcio, investimento, né? O que você pode estar falando para eles para mudar a chave, né? E virar o jogo na comunicação, porque ainda tem muita gente que ainda tem uma trava para poder entrar no meio da comunicação, no Instagram, se posicionar nas redes sociais. Eu queria que, com sua propriedade, né, da sua expertise, que tudo isso que você criou, que você faz, que você se falasse aí. Cara, eu falaria que o mais importante é comece. Comece com o que você tem, seja com um celular, seja em um estúdio, seja com um podcast, seja com o canal do YouTube, seja só com vídeos nas redes sociais, mas comece. Né? Quanto mais cedo você começar, melhor você vai estar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. E hoje, a gente falou aqui nesse episódio, as pessoas se conectam com pessoas. Então, o teu cliente ele tem que ver que você, primeiro, entende do que você está falando, e através de vídeos você consegue passar esse conhecimento, e que aquela pessoa pode confiar em você, principalmente nessa área de seguros, que a confiança é tão importante. Então, comece com o seu celular, com uma câmera, com um profissional, com uma equipe ou não. Comece, quanto antes, melhor. Beleza. Meu patrão forte. A gente aqui vai se encerrando mais um episódio do SeguroCast. Venha para a comunidade SeguroCast, vou deixar aqui o link. Venha para o Consórcio Nacional Bancobras para alavancar suas vendas. E eu já estou encerrando aqui, que eu vou falar uma coisa para você. Como sempre eu falo. Tudo isso é feito com muito amor e carinho para você. Então, cuida, corretor, só vem e se inscreva no nosso canal do YouTube. Boa. Valeu! Boa.